Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Meu nome é Marlene Klitsky, sou de Passo Fundo, sou psicoterapeuta reencarnacionista e ministrante de cursos, junto com Eduardo, meu marido. Tenho 2 filhas, 2 netas. E estando aqui hoje, para mim é uma satisfação muito grande. Aqui eu encontro a Cleusa, o Luciano, e conheço conexões novas, né? Conheci grandes mestres de ontem para hoje. Ouvi muita coisa interessante. Tanto que eu hoje de manhã, assim, eu estava sentada aqui assim, meu Deus, o que é que eu vou falar mesmo? Porque é tanta informação que agora vir aqui falar não é muito fácil. Mas daí eu pedi para os meus amparadores me ajudarem. Eu acredito que na hora que eu vou começar a falar, eu vou conseguir desenvolver meu tema, apesar de tanta coisa fervilhando aqui, tanta coisa nova, né? Então, muita gratidão, Luciano, por ter nos convidado para estar aqui. Inicialmente, eu vou pedir para vocês fecharem um pouco os olhos e ouvir um vídeo, que tem muito a ver com o que eu vou falar. Então, aproveitem para relaxar, para ouvir. Podem fechar os olhos, aproveitar para descansar um pouquinho os olhos. Na meditação, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E foram sós num barco para um lugar deserto. Marcos, capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto.
regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Podem ir retornando, abrindo os olhos. Então, assim como falava a voz do áudio, que é um áudio gravado por um aluno nosso de Manaus, ele gosta muito de fazer esses trabalhos, e aí ele nos manda esses áudios. No meio o quê? O luz. Aqui é para frente. Ok. Então, eu achei esse áudio assim muito apropriado para o que eu vou falar hoje, que é fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, para entender uma questão, que é a questão das máscaras que nós usamos. E não as usamos por querer, por vaidade, por egoísmo, ego doente, né? Por egoísmo, mas sim, usamos porque acreditamos que fazendo isso nós vamos nos tornar melhores. Que usando as máscaras nós vamos conseguir chegar ao nosso eu idealizado. Eu idealizado. Não, ainda não temos esse eu, mas queremos chegar lá. E isso não funciona. Então, eu vou desenvolver este tema hoje, que quando eu entendi como funcionam as máscaras, o que está por trás das máscaras e como nos libertar delas, eu fiquei tão feliz e pensei, um dia eu vou transformar este meu aprendizado numa palestra. E aqui estou fazendo isso, né? Então, como ontem e hoje de manhã eu aprendi muito, muito, muito aqui, eu estou feliz de poder também passar alguma coisa, que eu não sei se vai ser novidade para vocês. Mas, enfim, eu espero colaborar com alguma coisa. Então, psicoterapia reencarnacionista, o eu real, o eu inferior e as máscaras. Aqui. Então, dizia o vídeo, né? Que muitos de nós estamos assim, mãos extenuadas por fazer e desfazer. Ou seja, trabalhamos muito. Por que trabalhamos tanto? Olhos cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Que perturbações são essas? Por que tantas perturbações ambientes? No ambiente da nossa casa, no ambiente do nosso trabalho, às vezes até mesmo no ambiente da diversão. Até mesmo no ambiente espiritualista que frequentamos, até mesmo lá, às vezes, sentimos perturbações. Por que tudo isso, né? A gente se pergunta. Doem os pés nas recapitulações dolorosas, ou seja, no caminho que trilhamos. Às vezes um caminho doloroso, às vezes um caminho em círculos viciosos, e não conseguimos sair desses círculos. Os sentimentos vão e vêm através de impulsos temerários influenciados por 1000 pessoas diversas. Isso já foi comentado ontem pelo professor Dálmio, essas influências externas que nos perturbam, que nos tiram do nosso eixo.
E por que será que damos tanta força a vozes externas? A resposta já vem. Por que nos perdemos, né? Com tantas necessidades vindas de fora. Corações atormentados. É natural, nossa mente sofre de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. O ser humano já passou por muitas etapas, né? Teve uma fase da história do homem em que ele passava o dia inteiro para sobreviver. Em que ele coletava, caçava, não tinha nada estocado para a sobrevida. Ele tinha que todo dia caçar, coletar. Mas hoje nós precisamos fazer isso? Todos os dias correr atrás da sobrevida? Em parte sim, mas não mais assim. Hoje nós já temos outras necessidades. Hoje nós já clamamos por quietude, por paz. Hoje já vivemos esse conflito entre correr, fazer, desfazer, e o que a nossa alma pede, né? O que a nossa alma precisa. Hoje estamos nesse ponto evolutivo. Então vem a pergunta, mas por que estamos assim? Tão cansados, às vezes tão magoados, às vezes tão assustados, às vezes com tanto medo, às vezes com tanta insegurança, e assim vai. Com tantas dificuldades. Por quê? Porque estamos assim perdidos, né, no meio da multidão, e nos sentindo solitários no meio de tanta gente, com tanta poluição visual, sonora. Por que estamos assim? O que aconteceu conosco? Tudo isso que foi comentado brevemente por cima, sim, porque hoje é apenas uma pincelada, o tempo é curto, né? Não podemos nos aprofundar muito, mas tudo isso gera em nós um pensamento acelerado, que já virou uma síndrome. Augusto Cury fala muito dessa síndrome do pensamento acelerado, que hoje é uma síndrome planetária. Ninguém escapa disso. Mesmo nós, adultos, nós também sofremos disso, em maior ou menor grau. Isso tudo que a gente viu, essa vida do jeito que ela está, causa em nós muitos sentimentos negativos, causa em nós irritabilidade, raiva, angústia, causa em nós muito cansaço, porque nós carregamos muito peso, muitas dificuldades, né? Aqui está bem, essa figura mostra bem, né, a síndrome do Atlas. Já ouviram falar disso? A síndrome de carregar o planeta na Terra, nas costas, né? De tanto peso, parece que a gente carrega o mundo nas costas. E a síndrome do medo. Olha aqui, o medo assombrando não uma pessoa, assombrando também o planeta. Hoje também vivemos essa síndrome do medo. Medo de guerra, medo de fome, medo de intoxicação, intoxicação física, intoxicação espiritual, e assim vamos indo, né? Com muitos medos. E de novo... Opa, acho que eu voltei para trás. Não. Sim? Espera aí. É isso. E aí, de novo, né? Por que estamos assim? Todas as religiões afirmam que nós somos filhos de Deus, filhos de uma divindade. Somos uma fagulha do divino. Fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai espiritual. Mas então, se somos isso, se temos em nós o divino, por que estamos assim? Fomos enviados por Ele para conhecermos outras realidades, outros mundos.
aqui estamos aprendendo a viver neste planeta. E o que aconteceu quando nós chegamos aqui, ignorantes em relação a este planeta, né? Quando chegamos aqui pela primeira vez, nós nos sentimos separados. Aí vem o que já foi falado desde ontem, pelos palestrantes de ontem e de hoje. A separatividade é o grande problema nosso. Nós nos sentirmos separados da fonte e por isso nós nos sentirmos separados uns dos outros. Por isso temos medo, por isso existe competitividade, porque nós esquecemos a nossa origem. Quem somos e o que estamos fazendo aqui? Esta é a grande dificuldade da humanidade hoje. Diz o Dr. Mauro Quitico, o criador da psicoterapia reencarnacionista aqui na Terra, ele diz assim, com essas psicoterapias advindas da antiquíssima filosofia oriental, não importam mais as nossas inferioridades, pois todas elas foram criadas a partir do momento em que uma centelha do divino, nós, chegou a esse planeta e criou a ilusão da separatividade, fonte de todos os males. Também, Bárbara Brennan fala nesse mesmo sentido. Ela afirma que a crença na separatividade é sentida na forma de medo e, a partir desse sentimento, todas as outras emoções negativas se manifestam. Depois que criamos essas emoções negativas, nós nos afastamos delas. Esse processo de separação continua criando mais sofrimento e ilusão. Olha que interessante. Quando descemos a primeira vez, criamos a ilusão da separatividade, porque nós esquecemos quem somos. E a partir disso, todos os outros sentimentos inferiores, sentimentos de dificuldade foram surgindo. Mas nós esquecemos por que fomos sentindo isso. Hoje estamos no caminho de volta, voltando a lembrar disso e ressignificando tudo, lançando um novo olhar sobre essas questões. Então, essa separatividade é que cria muito sofrimento. E foi criando, como nós vamos ver agora, nós fomos perdendo a ligação com a nossa essência divina. Nós fomos perdendo isso. Justamente onde reside toda a nossa força, todas as nossas possibilidades, onde reside a nossa informação. Sim, nós somos seres que temos toda a informação aqui dentro de nós, para tudo. Precisamos apenas, como já foi dito hoje também, ontem, precisamos despertar. Despertar. Ou seja, à medida que a ligação com a nossa essência, a essência divina, a fagulha divina, foi desaparecendo, ela foi sendo substituída. Porque nós precisávamos de alguma coisa para nos segurar. Aí fomos ouvindo vozes educativas e repressoras. Pior é isso. Essas vozes educativas tinham muita boa intenção. Os nossos pais, os nossos professores, os nossos avós, tios, enfim, os adultos, né? Os adultos que nos cercaram, e nós somos hoje esses adultos, nós queremos educar, eles queriam educar, mas eles, na verdade, muitas vezes não sabiam fazer isso, e usavam a repressão. E a repressão, muitas vezes não, ela sempre causa um grande
estrago na vida emocional da pessoa. Eu sempre gosto de citar esse exemplo, né? A pior coisa é quando um pai ou uma mãe repreendem um filho e dizem assim que quando ele tem essa atitude, ele é muito feio. E aí o pai ou a mãe dizia: eu não gosto de você quando você faz isso. Isso é muito feio, você é muito feio. E se afasta. E a criança sente então que ela perdeu o amor, né? Ela perdeu o amor do pai e da mãe. É a pior coisa uma criança sentir que perdeu o amor do pai e da mãe, a admiração do pai e da mãe. Isso fica uma ferida interna, que depois o adulto precisa voltar lá naquela memória, de uma forma ou de outra. Existem várias técnicas, nós usamos a regressão terapêutica, para acessar essa memória, trazer ela para o consciente, porque ela está no inconsciente. Só vem as sensações, né? O adulto só tem as sensações. E fazer o desligamento dessa memória. Então, nós vamos então substituindo a nossa essência, que é pura, divina, que tem informação, por essas vozes educativas e repressoras. Aí criamos um ego atuante. Esse ego precisa se construir para poder dar conta disso daqui, do planeta, né, da nossa vida daqui. E esse ego se esconde atrás de máscaras. Porque o ego, ele quer fazer tudo do jeito que ele quer e sem sofrer por isso. Então ele se esconde. O ego doente, né? O ego adoecido, o egoísmo. Então ele se esconde atrás de máscaras. Então a natureza humana pode ser representada por essas três figuras concêntricas, né? A nossa natureza se apresenta assim. Lá no meio, né? Está o eu superior. Aqui, a nossa fagulha divina. Ela é, como já falei, né? Por tudo que vivemos, pelas dificuldades, pelo esquecimento, pela ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer, de ignorar. Por isso a importância do conhecimento, que falava ontem o nosso mestre. O eu inferior, e depois vem as máscaras que o eu inferior usa para se esconder. E com isso, o que acontece? Onde é que fica o nosso eu superior, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa informação? Soterrada, escondida, por N fuligens, né? Que são os nossos corpos de dor. E assim vamos indo, né? Também eu agora me dei por conta que eu fico focando lá, eu tenho que focar aqui, né? Tá, aqui, mais uma vez. Então, a crença na separatividade é sentida na forma de medo e a partir... Isso eu já falei, né? Sim, desculpem. Aqui. Então, o eu superior, aquilo que fica lá no centro das esferas concêntricas, que fica lá no fundo de nós, que está escondida, ela é a nossa centelha divina. Como é que é o eu superior? É livre, espontâneo, criativo, amoroso, generoso, capaz de alegria e felicidade infinitas. Faz parte da inteligência e do amor universal que permeia a vida. Em suma, é Deus. Lembram da frase? Vós sois deuses. Né? Aqui. Já o eu inferior,
é aquela parte nossa que ainda precisa evoluir, que se perdeu ao chegar aqui na ignorância. É um mundo oculto de egocentricidade. É a nossa parte não desenvolvida. Ainda contém pensamentos e emoções e impulsos negativos, como ódio, medo, crueldade, ciúme, insegurança e por aí vai, né? Um leque enorme de adjetivos. O seu objetivo é fazer tudo o que quiser, ou seja, o que lhe convém, e não sentir dor. O eu inferior não quer sentir dor nunca. E é ele que mantém a separatividade. E a máscara? Ou a autoimagem idealizada? Então, a máscara é uma defesa que o nosso eu inferior usa. É um escudo protetor para encobrir o eu inferior. Isso aqui é muito importante. É a primeira tentativa de nos corrigirmos. Não tem maldade por trás da máscara. Tem uma tentativa de sermos melhor do que estamos. E achamos que o caminho é apenas isso, encobrir aquilo que não gostamos, põe debaixo do tapete e põe uma máscara legal. E sai por aí, né? É a primeira tentativa de nos corrigirmos. Com ela, tentamos expressar o que somos de maneira positiva. Temos medo de sentir-nos rejeitados, porque rejeição significa morte. Apresentamos as nossas máscaras do nosso eu ao mundo de acordo com o que achamos que o mundo diz ser correto. Lembram aquelas várias mãos em cima daquela pessoa lá do início? Dizendo, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Tem que se vestir assim, a moda agora é essa. Tem que saber isso, tem que saber aquilo. Tem que acumular, tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que ter não sei o quê. Então, nós, as máscaras do nosso eu, apresentamos as máscaras que achamos que serão aceitas no contexto social em que estamos. Mas ela não consegue estabelecer uma conexão profunda, porque nega a verdadeira natureza da personalidade. Ela nega os nossos temores e sentimentos negativos. Eu quero contar um caso clínico para vocês rapidamente. Uma pessoa que veio ao meu consultório para atendimento, ela veio me dizendo assim: eu estou acabada, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu quero, eu estou num sofrimento total, eu estou totalmente perdida, né? E ela foi me contando. Aí ela me contou a infância dela, que na nossa terapia nós usamos muito a releitura da infância, para trazer uma outra visão, para trazer um outro entendimento espiritual para a infância, né? E aí, então, ela foi me relatando a sua infância, e ela me contou que o pai dela nunca foi presente na vida. Ele morava com a família. Ele era provedor e tudo mais, mas nada de carinho, nada de afeto, nada de olhar para o filho, nada de conversar com o filho. Ela cresceu assim, com o pai ausente, totalmente ausente. Aí ela foi crescendo, e quando ela chegou na adolescência, que ela foi criando um corpinho de uma moça, o seio foi crescendo, ela menstruou. Aí o pai começou a mostrar interesse por ela. E um dia ele quis entrar com ela para o banho. E ela ficou toda assustada. E ele disse, não me deixa entrar, porque eu quero te ensinar algumas coisas que tu precisa saber como é que é. E aí ele já foi tirando o calção dele também, que ele estava só de calção. E ela era uma pessoa assim, graças a Deus, né? Ela tinha uma defesa muito grande, assim.
Ela ficou apavorada, mas ela fugiu. Ela saiu correndo. E ele continuava fazendo investidas nela. Continuava tentando. E ela fugindo. E ela contou para a mãe. E a mãe nada fez. Omissa, apenas disse para ela se defender. E ela fugia. E o pai não conseguiu realmente fazer nada com ela. Porque ela tinha uma defesa muito grande, ela é muito forte. Aí, só que daí, adivinhem o que o pai fez? O pai começou a menosprezá-la. A dizer assim, que ela não valia nada. Que ela ia virar uma prostituta. Ele começava assim a diminuir e a usar aditivos assim de baixo escalão, e ela foi entrando naquele sentimento de dor, daquele pai, porque você sabe, né? Uma palavra de um pai ou de uma mãe sobre a gente é uma sentença, é muito forte, né? Quando um pai diz, olha minha filha, você é grande, você vai conquistar grandes coisas na tua vida, vai em frente. Isso vai se tornar verdade. Quando o pai diz isso para ela, foi o que ela se tornou. Aí ela começou a namorar, começou a namorar qualquer um, e ela queria mesmo era ofender o pai, sabe? Fazer o pai sofrer. Aí ela engravidou, fez aborto, e ela casou e se separou, até que ela usou drogas, até que ela encontrou uma igreja. Essa igreja trabalhou o seguinte com ela: não, tu tá sofrendo assim porque tu odeia teu pai. Tu tem que amar teu pai. Tu tem que amar, daí tua vida melhora. Tu tá errada, tu tá pecando, tu tá odiando teu pai. Tu não aceita teu pai, tu tem que ir atrás do teu pai, tu tem que fazer as pazes com teu pai. E ela foi atrás do pai. Imaginem, ela botou toda aquela dor dela debaixo do tapete e foi ao encontro do pai. E sabe o que o pai fez? Rejeitou ela. E ela tentando amar o pai. Ela ficou 2 anos nesse sofrimento, até que ela acabou do jeito que eu contei para vocês. Depressiva, angustiada, perdida, só queria ficar deitada e dormindo. Por quê? Porque durante 2 anos ela colocou uma máscara. Eu vou amar meu pai. Sem se preocupar com tudo que estava aqui dentro. Não está errado dizer, olha minha filha, se tu puder um dia amar teu pai, é o melhor caminho, mas antes vamos diluir essa dor, vamos entender essa dor. Não foi feito isso, então ela botou uma máscara. Eu perdoei meu pai. E daí ela chegou dizendo assim para mim, durante 2 anos eu achei que eu tinha perdoado meu pai. Hoje eu percebo que eu não perdoei meu pai, que eu continuo odiando meu pai, tenho raiva do meu pai, quero que ele morra. Foi assim. Então, com esse exemplo eu quero dizer para vocês, né, como um exemplo de que a máscara não funciona. Nós precisamos entrar na nossa essência, no nosso interior e ver o que causou, o que está acontecendo, o que está por trás da máscara que eu coloquei. No caso dela, foi bem fácil, mas existem máscaras que vêm de outras encarnações, que nós estamos, como essa moça, ela vai fazer a transmutação do sentimento dela, porque ela está fazendo terapia. Um tripé. Ela está fazendo psicoterapia reencarnacionista, ela está se tratando com um psiquiatra, ela precisa de medicação, porque ela está profundamente depressiva, nesse momento ela precisa um reforço, e ela está frequentando casa espírita. Então ela vai conseguir dar a volta. Mas e quem nunca conseguiu um tratamento assim, né? Nós sabemos que há muitos anos atrás,
Não existiam essas terapias aqui na Terra. Como é que uma pessoa assim ficava? Ela levava isso para o túmulo, né? Ia para o mundo espiritual. Lá, ela era atendida, tratada. Mas nós sabemos que essas dores, essas feridas que foram que foram criadas aqui na Terra, precisam ser curadas aqui na Terra, né? E aí, e se não conseguiu curar de novo? Foi de novo, lá aprendeu de novo, mas chegou aqui em contato com essa energia de baixa frequência, vem aquela sensação de novo. Não sabe o que é, mas vem uma sensação. Que as memórias transpessoais, elas se traduzem em sensações, né? Elas não vêm com clareza à nossa mente. Às vezes vêm fragmentos em sonhos, mas não ocorre a cura, né? Então, acontece isso. Por que a máscara não funciona? Porque a máscara, ela demanda muita energia. Para manter a máscara, o que a pessoa faz? Ela vai caminhando em círculos para sustentar essa máscara. E aqui vai toda a sua energia. E ela nem lembra mais da essência, de quem somos, da nossa fagulha divina. Ela não lembra mais, ela esqueceu isso. Ela apenas é isso, a máscara, o que está por fora das 3 figuras concêntricas, né? E aí, o que acontece? A pessoa não consegue, aliás, a máscara não consegue produzir a sensação interior de segurança pela qual lutamos. Estamos tentando provar que somos bons e não conseguimos fazer isso o tempo todo, como aconteceu com a moça. Ela gera a sensação que somos impostores e sentimos mais medo. Porque quando percebemos que tentamos e não conseguimos, ficamos com mais e mais medo. Assim, redobramos os nossos esforços para provar que somos bons. Redobramos os esforços. E aí o que vai acontecendo? Isso gera mais medo, porque não podemos manter a fraude o tempo todo. Por isso nos sentimos mais falsos, ficamos com mais medo e se forma um ciclo vicioso, que desgasta muito. Da perspectiva da nossa máscara, as inferioridades existem apenas do lado de fora da personalidade. Entendem? Nós sempre encontramos culpados. E não percebemos que, na verdade, sim, aconteceu isso. Aconteceu aquele fato que gerou imensa dor em nós, imenso sofrimento. Sim, aconteceu. Mas agora nós precisamos, com os nossos recursos, transmutar esse sentimento de dor. E nós temos esses recursos em nós, mas nós precisamos aprender a acessá-los. Primeiro, tomar consciência que eles existem, né? Como eu falei, a pessoa que está adoecida, devido às suas máscaras, ela não lembra mais da sua essência. E isso aqui é uma grande verdade. Quando nós estamos assim, com essas máscaras, nós não assumimos nenhuma responsabilidade por isso. Nós sempre culpamos alguém ou um fato. Sempre existe um culpado. Menos nós não conseguimos olhar para nós. Interiormente, nós nos ressentimos da constante pressão que impomos sobre nós mesmos. Mantê-la, a máscara, demanda muita energia. Ficamos cansados, irritados, poderíamos dizer exaustos, depressivos, negligenciamos as nossas obrigações e
adoecemos. Adoecemos. E aí vem uma outra questão. E quando a nossa máscara, como eu falei para vocês, vem de outras vidas, quando não lembramos mais de onde ela vem, essa moça foi fácil identificar. E quando não, a pessoa não sabe. Por exemplo, tem pessoas que chegam no consultório e dizem assim: olha, Marlene, eu tenho tudo na minha vida. Eu tenho uma família legal, eu tenho filhos queridos, eu tenho uma boa condição material, não me falta nada. Meu esposo é muito querido, ou minha mulher é muito querida, mas eu sou depressiva. Desde criança eu sou depressiva. E daí? Só eu sou depressiva lá em casa. E aí? O que vamos fazer? Investigar. O que tem por trás daquela depressão? Aonde isso começou? E aí a importância da regressão terapêutica, que pode, nem sempre, mas pode nos levar bem lá na origem do sofrimento, naquele corpo de dor onde tudo começou, onde começou a depressão. Porque ninguém é depressivo na sua essência, ninguém é triste na sua essência, ninguém é raivoso na sua essência. A nossa essência é, como foi dito, é a nossa fagulha do divino, ela é pura e perfeita. Então, quando vem de outras vidas, ou quando vem lá da infância que nós já esquecemos, e aconteceu algo que gerou um trauma. Se esse trauma não for curado, esse trauma vai ficar lá, como um corpo de dor guardado. Aí, mais adiante, como tem esse corpo de dor, uma frequência vibratória baixa, ela vai atrair. Quando acontecer algum fato similar àquele que ela tem aqui guardado, ela vai manifestar aquilo que ela tem guardado e vai acumular mais aquele outro fato. E assim ela vai guardando. Isso a Bárbara Brennan chama de conglomerado da dor. Conglomerado psíquico do tempo congelado. Um corpo de dor, mais um fato similar, mais uma camada, está ali. Mais um fato, mais uma camada. E às vezes, gente, o início de tudo, o trauma que causou o primeiro ferimento nem é tão forte. Não vejo quantos. 10. Eu acho que vai ser 10. Tá. 5? Bom, então eu vou até onde dá. Tá bom? Então, para nos livrar deste conglomerado psíquico do tempo congelado, precisamos ir lá na ferida original. Quando é de encarnações passadas, só é possível fazer através de uma regressão terapêutica ou de uma meditação profunda também. Então, o guia, que é aquele espírito que trazia as mensagens para Eva Pierracos, ele fala que quase todos nós crescemos acreditando que não somos suficientemente bons para sermos amados pelo que somos. Por tudo aquilo que a gente já comentou, né? Pais, professores, o contexto social. Por isso, procuramos desesperadamente igualar-nos a uma imagem que criamos de como deveríamos ser, o nosso eu idealizado, a nossa máscara. O esforço contínuo para sustentar essa versão idealizada é responsável por grande parte dos nossos problemas.
Assim sendo, é importante que você descubra sobre quais bases construiu sua imagem idealizada e como ela deu origem ao sofrimento e à frustração em sua vida. Você perceberá que o resultado dessa imagem foi exatamente o oposto do que esperava. Esta descoberta pode ser dolorosa, mas lhe possibilitará reavaliar sua postura frente ao mundo e o ajudará a tornar-se o seu verdadeiro eu, sem tensões, porque o nosso verdadeiro eu é puro e perfeito. E aí, pessoal, como eu vou falar da ajuda que eu sei dar para as pessoas, né? Através da psicoterapia reencarnacionista, através da cura reconectiva, através da terapia de florais, da neurolinguística, mas principalmente hoje eu quero falar para vocês da psicoterapia reencarnacionista. Como ela pode ajudar as pessoas a descobrir sobre quais bases construiu suas máscaras e como ela deu origem ao sofrimento e à frustração em sua vida. A psicoterapia reencarnacionista é uma terapia que tem um viés espiritual. Algumas pessoas chegam no nosso consultório e perguntam: a tua terapia é espírita, né? E eu digo: não, ela não é espírita. Ela é espiritualista. Mas ela tem, sim, algumas coisas em comum com o espiritismo. Por exemplo, a reencarnação, né? Então, deixa eu só falar outra coisa. Agora já estou um pouco atrapalhado por causa do tempo. Quero falar muita coisa. Então, essa nossa terapia, a psicoterapia reencarnacionista, ela é uma terapia que trabalha com conversas dentro do consultório, como fazem os psicólogos tradicionais, onde a pessoa fala das questões da sua vida. E ela tem mais uma ferramenta, que é muito importante, que é a regressão terapêutica, onde a pessoa pode, então, investigar a origem do seu sofrimento, das suas dores, respeitando a lei do esquecimento. Isso é muito importante, porque nós não dirigimos a regressão para cá ou para lá. Às vezes, se a pessoa chega e diz: Marlene, eu quero uma regressão porque eu quero curar a minha enxaqueca. Daí eu digo assim: sim, provavelmente os mentores irão te ajudar nessa tua dor, mas eu não vou dirigir para isso. Eu vou deixar que os mentores espirituais trabalhem e façam o que precisa ser feito. Não sei se vão curar imediatamente a tua enxaqueca, ou se vão fazer outras curas antes, outros desligamentos antes, né? Então, assim trabalha a nossa terapia. No consultório, eu quero voltar um pouquinho aqui. No consultório, nós falamos com as pessoas sobre reencarnação, personalidade congênita, versão persona versus versão espírito, armadilhas e gatilhos, busca da evolução espiritual. Ou seja, são temas que normalmente não são abordados pelas psicoterapias, pelas terapias tradicionais, né? Então, para pessoas que às vezes não sabem nada sobre esse tipo de abordagem, ouvir falar, quando a pessoa está num grande sofrimento psíquico, emocional, ouvir dizer assim, que esta vida, esta encarnação, não é a vida. Ela é um fragmento da vida eterna. E que ela terá muita oportunidade de fazer essa cura. E aí vamos explicando para ela que por trás dessa doença tem causas. A doença é uma consequência, né? E vamos conversando. Quer dizer, só isso já dá uma esperança para a pessoa.
um novo olhar. Ela entender que as dificuldades dela fazem parte da personalidade congênita dela. Geralmente a pessoa diz assim, essa dificuldade eu tenho desde que eu nasci. Ou seja, essa dificuldade já vem no espírito dela de outras encarnações. Né? É a personalidade congênita dela. Lembrar ela que a nossa versão persona precisa ser integrada à versão espírito. Quanto mais a nossa versão espírito estiver no comando, mais saudáveis, felizes nós vamos estar. Mais capacidade para amar nós teremos. Né? Então, falar disso tudo, lembrar que nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Evoluindo espiritualmente, nós vamos fazendo curas. E é por isso que nós estamos aqui, para fazer curas, para integrarmos o nosso eu inferior ao nosso eu superior. Então, estou terminando. Vou terminar aqui com a fala do Dr. Mauro Quitico, nosso mestre. Ele diz o seguinte: com a visão clarificada de que estamos em um local de passagem, com a finalidade de evoluirmos espiritualmente, as questões da vida terrena podem ser classificadas em 2 grupos, importantes e sem importância, com graduações entre elas. Devemos ter a capacidade de perceber o que pode nos auxiliar em nossa missão pessoal. Basta enxergarmos nossas imperfeições e dificuldades, os conflitos com outras pessoas, nossas tendências negativas, enfim, tudo o que nos traz desconforto e nos tira a paz. Isto precisa ser olhado, tratado e transmutado. Aí nós estaremos integrando o eu inferior ao eu superior. Teria mais coisas para falar, mas agradeço muito a paciência de vocês, de ficar ouvindo. Eu sei que a minha hora não foi a melhor hora, né? Porque é a hora que todo mundo está pensando no almoço, precisa ir para casa. Então, muita gratidão por essa paciência. Muito obrigada a todos.